O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 155. Livro 2, capítulo 6. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Questão 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Questão 292. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio, senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Questão 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Não, elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Como dois escolares chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de malquerer. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Questão 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar, não têm mais a máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias. Por isso suas afeições são inalteráveis. Quando são puros, o amor que os une lhes é uma fonte da suprema felicidade. Questão 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Questão 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Questão 299. Em que sentimento se deve entender o termo metade de que os certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade do outro, separado dele seria incompleto. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão para a eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro
é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Questão 306. Os espíritos que são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo, certo, se um é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem, certamente, a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo.